E aí, pessoal, como vocês têm acompanhado o mercado, o preço do Bitcoin vem caindo bastante, o que de certa forma tem causado até um certo pavor em muitos investidores que não estão acostumados com essa volatilidade, mas de certa forma podemos compreender isso como um movimento natural do ativo, levando em consideração os ciclos bem definidos que o Bitcoin tem e até mesmo esse cenário macroeconômico que a gente vê aí inflação no mundo inteiro, dólar subindo, e lá na Europa a gente tem uma guerra que está rolando. Então o Bitcoin vem tentando buscar um fundo para poder tomar uma retomada de alta. Então aqui nesse vídeo eu vou trazer alguns indicadores aqui que podem mostrar esse movimento de decisão do mercado e até ajudar a gente a compreender o que está acontecendo. Esse gráfico aqui, ele mostra o movimento da carteira de alguns mineradores que já são conhecidos. Por exemplo, algumas empresas grandes de mineração, elas já têm suas carteiras conhecidas, e aqui a gente pode notar que tem um pico bem alto de despejo de bitcoins dessas carteiras para exchanges. Então, o que a gente pode se basear nisso? Os mineradores, que são quem faz o programa rolar, faz o Bitcoin existir, né? Eles estão querendo se livrar das suas moedas. Muito em consideração porque eles têm custos fixos, né? Como, por exemplo, equipamento, energia elétrica, funcionários. Eles vinham numa constante aqui segurando as suas moedas, e agora esse gráfico de hoje, hoje eles despejaram bastante nas exchanges, o que significa que eles estão um pouco receosos, e esse despejo vai acabar aumentando um pouco a força vendedora, o que tende a fazer o ativo poder cair, aumenta a possibilidade do ativo cair. Em contrapartida, esse outro gráfico aqui de ontem, a gente pode ver que na Coinbase teve uma debandada de ativos da corretora. Provavelmente alguém comprou, algum grupo comprou esses ativos e tiraram da corretora. Então o que a gente pode se basear aqui é o seguinte, essa seria a contrapartida, né? A gente sabe que a Coinbase ela é conhecida por ser a queridinha dos institucionais, ou seja, as grandes empresas, não o varejo comum como eu ou você, mas sim as grandes empresas costumam comprar na Coinbase, e como esse pico aqui foi bem alto, uma quantidade bem grande, a gente pode considerar que provavelmente os institucionais estão acumulando. Então, como a gente viu no gráfico anterior ali, os mineradores estão mostrando interesse em vender seus ativos, e já os institucionais, que seriam as grandes empresas, estão pretendendo acumular. Então o valor ele tá meio brigando nessa divisão aí, né? O que a gente pode perceber se as instituições estão acumulando nessa faixa de preço, é porque realmente é interessante. Só que a questão é o seguinte, será que o preço pode cair mais? Será que esse é o verdadeiro fundo? Então, através do MVRV, que é o valor valor comprado pelo valor vendido, a gente tem um pouco de espaço aqui para mais queda, entende? Então, digamos que se esse não é o fundo do Bitcoin, a gente provavelmente está bem perto. Então, para quem pensa no longo prazo, com certeza é um ótimo momento de acumular. Eu estou acumulando. Então, por exemplo, agora o preço está sendo cotado em $29.000. Ele já caiu até 25.500. Eu sou uma pessoa que eu tenho interesse em acumular mais moedas a 25.500, por exemplo. Se ele cair esse valor, eu vou estar acumulando mais. E eu acredito que esse fundo que foi formado aí alguns dias atrás, ele provavelmente vai vir a ser retestado novamente. Porque ele não pode, ele não está com aspecto de fundo majoritário, por exemplo. Ele caiu ali, logo já subiu, e no meu modo de ver a gente vai no mínimo testar esse fundo, retestar esse fundo novamente. Se ele baixar de $25.000, ele provavelmente vai entrar nessa área aqui do zero,
que é a área mais ideal para compra, né? Então, eu tenho interesse em acumular 25 mil dólares, eu tenho interesse em acumular 23 mil dólares, 22, então eu tenho caixa para comprar nessas regiões e vou estar acompanhando o preço. O que a gente tem que ficar atento a gente não pode, por exemplo, querer pegar o fundo máximo, sabe? Esse momento é um momento bom de acumular, se baixar mais um pouco também é bom, entende? Porque às vezes a gente fica nessa de esperar até determinado valor e quando vê... a gente não consegue, né? Ele bate naquele valor e tem uma força muito forte de compra, ele bate naquele valor e já sobe de novo. E outra coisa que eu acredito é que quando ele chegar nesse valor de fundo, que a gente vê uma entrada boa de volume, provavelmente ele não vai bater esse fundo e já vai sair subindo. Eu acredito que ele vai lateralizar um pouco ainda perto dessa região, fazer uma acumulação para daí sim o valor voltar a subir. Então a gente não precisa ficar assim muito desesperado para comprar a qualquer custo, entende? Porque ele vai dar oportunidade pra gente nesses próximos dias, semanas aí. Claro, a gente vai depender muito do S&P 500, que tem que se recuperar, que também é o principal índice da Bolsa de Valores dos Estados Unidos, também está em uma queda bem acentuada. E até essa situação aí, o governo dos Estados Unidos está aumentando juros para tentar coibir a inflação, né? E todos esses movimentos vão estar interligados aqui com a projeção do nosso ativo. Então a gente tem que ficar de olho nesses gráficos e quem puder acumular aos pouquinhos, com certeza é um ótimo momento de compra pensando no longo prazo. Por enquanto é isso aí, cara. Isso eu achei interessante compartilhar. Eu vou estar analisando outros dados on-chain e assim que eu conseguir novas atualizações interessantes eu vou fazer vídeo novamente aí pra gente estar se atualizando. Valeu!